Então, na sequência aqui dos nossos estudos do livro Missionários da Luz, do capítulo 12, André Luiz, ele é conduzido pelo benfeitor Alexandre a uma instituição ligada ao planejamento do auxílio das atividades reencarnacionistas da colônia Nosso Lar. Porque André Luiz, ele tinha necessidades de novos conhecimentos acerca dos motivos da reencarnação. O Alexandre, então, como André Luiz ia acompanhar um trabalho de reencarnação de um espírito aqui na Terra, por bem, então, o Alexandre resolveu preparar, então, os conhecimentos de André Luiz diante dos trabalhos dessa instituição. E nessa instituição, Alexandre, então, procurou o assistente Josino, que trabalha nesta repartição, desse trabalho, realizado na colônia Nosso Lar, que estaria encaminhando André Luiz aos diversos setores de trabalho daquele departamento, da cidade Nosso Lar. E o André Luiz, quando então ele adentrou aquele ambiente, ele diz assim: felicitava-me o íntimo as melhores e mais confortadoras impressões, não só pela recepção carinhosa, senão também pelo ambiente educativo. E André Luiz então nota, naquele momento, ele divisa então, nas suas palavras, duas maravilhas da estatuária, a figuração delicada de um corpo masculino e de outro modelo feminino, singularmente belos pela perfeição anatômica, e não somente de forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas. E através de disposições elétricas, ambas as figurações palpitavam de vida e calor. Então era como se fosse um modelo, do corpo físico masculino e um corpo físico feminino, que estava ali em exposição. Eu fico imaginando a beleza que o André Luiz então divisou. E André Luiz, encantado com aquela situação, o Alexandre então chama o assistente Josino e diz a ele: talvez André não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. E André Luiz retruca dizendo: em verdade, eu ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós objeto de tamanhos cuidados. Não sabia que nossa colônia contasse com a instituição desse teor. Então, nós podemos perceber, no mundo espiritual, esses espíritos mais elevados na condição de esclarecimento, eles guardam um profundo respeito e gratidão pelo aparelho físico, que foi através desse aparelho físico, foi que eles conseguiram conquistar a posição que hoje eles estão. Aproveitaram a oportunidade de elevação, porque a grande maioria de todos os nós aqui na Terra desconhecemos esse trabalho que nós estamos realizando aqui. E muitos de nós vivemos por viver. E não é dessa forma. Nós estamos realizando um trabalho educativo. E nos chama a atenção também, nesta obra de André Luiz, essa importante reflexão que todos que nós temos. Então a perda de oportunidade, a perda de tempo, para nós é muito significativa, para todos nós. É um prejuízo muito grande quando a gente começa então a deixar escorrer as oportunidades de crescimento, de elevação, como as reflexões que nós temos no domingo de manhã, como de hoje, como estão tão poucas pessoas aqui, e quantas pessoas conseguem realizar esse trabalho, quantas pessoas procuram uma instituição religiosa com a finalidade educativa, que é a oportunidade que nós estamos tendo. Porque diante da nossa caminhada, da nossa evolução, dos milênios que nós já tivemos atrás, nós somos o que somos hoje, aquilo que fizemos no passado, das oportunidades que nós ocupamos no nosso passado.
então é necessário que a gente se integre realmente na importância da nossa presente encarnação, que é um prêmio para todos nós. Nós vamos ver aqui na sequência do livro. E então, o assistente Josino responde a André Luiz: como não, meu amigo? Com inflexão de carinho: o corpo físico na crosta planetária representa uma bênção do nosso eterno Pai. E nós não podemos ter outra certeza senão essa, né? Porque a união nossa, espíritos, na qualidade de espíritos imortais, com o corpo físico aqui na Terra, já é um trabalho que nós vamos ver que demanda uma preparação intensa. E além de tudo, não existe espíritos em passeio aqui na Terra. Todos nós somos espíritos necessitados de crescimento e de elevação. Então recebemos a oportunidade, né, a bênção de Deus. Então, este trabalho da nossa união com o corpo físico é uma bênção. Por quê? Quando nós existia sempre uma reflexão que a gente ouvia os jovens de antigamente, né? Hoje acredito que já tenha se passado isso, mas muitos jovens diziam aos pais assim: eu não pedi para nascer, você que me colocou no mundo. Aí hoje, entendendo André Luiz, a gente vai dizer: não, você não pediu, não, você implorou para vir para este mundo aqui. Pai e mãe são uma bênção para todos nós nas nossas vidas. Então hoje tem que se mudar esse comportamento, é necessário compreender a extensão disso, porque pai e mãe passa a ser um benfeitor em nossas vidas que nos concedeu a bênção desta união com o corpo físico. E nós vamos ver, ou por merecimento nosso ou por intercessão de alguém, né? Constitui obra primorosa da sabedoria divina. Aí nós temos que fazer uma introspecção, não enxergar somente o corpo físico por fora, mas enxergar a engenhosidade de todo o seu mecanismo que trabalha sempre em nosso favor, para que sustentemos a nossa vida aqui neste mundo. Constitui primorosa obra da sabedoria divina. Porque se a gente pegar dos nossos fios de cabelos até na unha do pé, tudo funciona em uma perfeita harmonia, num compasso assim, sabe, divino, sempre para nos beneficiar, né? Nós vemos então esse complexo eletroeletrônico que vibra no nosso sistema nervoso, gerenciado pelo nosso cérebro, que é uma máquina fantástica que o homem até hoje não conseguiu compreender ainda, né? O seu funcionamento perfeito e integral. Nós somos dotados de um sistema de transporte mais eficiente que existe no mundo, que é o nosso aparelho circulatório, onde dizem que se a gente unisse as nossas artérias, veias e vasos, diz que daria para dar volta 2 vezes o nosso planeta. E tudo isso para sustentar a nossa vida aqui neste mundo, né? Temos um complexo, né, aparelho digestivo que nós alimentamos ainda de forma grosseira, porque essa é a nossa natureza. E isso tudo é transformado em energias para sustentar a nossa própria vida, né? Então, o nosso organismo físico, reconhecidamente, né, nessas pálidas reflexões nossas, porque eu não tenho muito conhecimento para isso, é de se entender que é realmente uma obra divina que nos foi emprestado realmente pelas bênçãos de Deus. E sendo uma obra divina, qual é o interesse nosso? Segundo o Dr. Bezerra de Menezes, o maior investimento que um espírito necessitado recebe é justamente a bênção do corpo físico. É o maior tesouro que nós temos em nossa vida.
E sendo um investimento que nós estamos carregando, nós temos que responder por isso. Porque tudo que nós fizermos para complicar a situação desse aparelho, o que acontece? Corpo físico e corpo espiritual. Essas estruturas, elas estão unidas e alinhadas célula a célula, né? Então, tudo que eu faço por minha vontade ou por minha ignorância, complicando a organização física, seja pelos excessos de todos os gêneros, seja os desequilíbrios emocionais, que complica muito, e também os excessos da alimentação, esses problemas nós vamos o quê? Complicar a organização espiritual, que é o nosso perispírito. André Luiz, no capítulo 5 do livro Nosso Lar, quando nós vamos relembrar isso, quando o médico espiritual Henrique de Luna chega para fazer uma consulta, na sua condição de espírito recém-desencarnado, o que o médico diz a ele? Que o caso dele era de suicídio. E ele disse, mas como eu suicídio? De forma nenhuma. Depois que ele foi compreender que a grande maioria de nós, seres humanos, nós matamos, né? Nós desgastamos a nossa organização física vagarosamente pelos desregramentos que nós cometemos por invigilância e por ignorância nossa, né, nos anos de nossa existência aqui na Terra. Então a nossa responsabilidade com a organização física é muito grande, né? Em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Porque essa obra de aperfeiçoamento nós estamos realizando desde o princípio, quando nós estávamos numa condição de seres unicelular, né? Como André Luiz cita o caso de uma ameba. Então, quando nós estávamos nessa situação em que o princípio inteligente foi ligado à constituição física, representando apenas uma célula, já começamos ali a nossa evolução e hoje nós ocupamos uma estrutura física como essa. Então esse trabalho evolutivo aconteceu em bilhões de anos atrás, até nos dias de hoje. Então nós estamos colaborando também para o melhoramento e para o aperfeiçoamento da nossa condição. E quanto mais nós melhoramos, né, o nosso sistema de vida, né, a nossa alimentação e o nosso equilíbrio emocional, nós estamos trabalhando também por esse aperfeiçoamento. Porque hoje o corpo físico que nós vestimos não é o corpo físico do Neandertal, né, dos homens da caverna. Já houve uma grande mudança nessa estrutura física. O primeiro dos sentidos a ser por nós desenvolvidos foi justamente o tato, porque não existia visão, não existia audição. André Luiz nos conta isso no livro Evolução em Dois Mundos, que o tato foi o primeiro dos sentidos por nós desenvolvidos. E depois, por necessidades, fomos desenvolvendo os outros sentidos, né? E com certeza teremos outros ainda, né, a ser descobertos, né, e desenvolvidos por todos nós. Porque a obra de aperfeiçoamento não vai terminar por aqui, né, na nossa condição. Então estamos colaborando também. E quando complicamos a situação do nosso corpo físico, nós estamos como que freando esse aperfeiçoamento, né? Quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviço a favor de nossa elevação na vida eterna? Nunca relacionaremos a extensão de semelhantes débitos. Imaginemos, nunca nós vamos reconhecer a extensão dos nossos débitos perante essa oportunidade que nós estamos tendo, nesta encarnação e em outras que já tivemos. Eu fico até assim, eu fiquei muito impressionado, certa feita, porque quando eu estava noivo da minha esposa Ellen, nós tivemos a oportunidade de estar lá com o Chico Xavier.
Acho que eu já devo ter dito para vocês, mas vale a pena, né, que sempre relembrar porque cabe no assunto. Nós estávamos com um casamento marcado. Então Chico disse assim, apontando o dedo: olha, nem vasectomia para você e nem laqueadura para ela. Vocês estão me entendendo? Disse assim. E como a gente era novo de espiritismo, então aquilo ficou por isso mesmo. Mas o nosso amigo Oswaldo Cordeiro, que a gente rende esse agradecimento por ele, por essas oportunidades, ele dizia assim, que tudo que o Chico dissesse a ele era lei. Então eu comecei a compreender. Falei, bom, então o Chico passou uma lei para mim e para minha esposa. E depois, somente com o passar do tempo, com os estudos da doutrina espírita, que eu fui reconhecer o ensinamento que eu havia recebido naquele instante. Porque toda a complicação que nós causamos no nosso corpo físico vai ficar registrado no nosso corpo espiritual, e nós vamos levar. E esse corpo espiritual vai ser o quê? O molde para futuras encarnações. Então, eu fico imaginando assim, se a gente às vezes procede de uma certa forma, e existem outros meios educativos para todos nós, porque nós estamos num processo de santificação aqui na Terra, e a sexualidade também. Então, para ter uma vida sexual plena, nós então buscamos esse caminho, né? Por quê? Porque nós não queremos disciplina, nós queremos a liberdade, mas na nossa condição é um problema ter liberdade, né? Então eu recordo até hoje que o Chico disse nas suas palavras, olha, eu quero ir embora desse mundo com o corpo do jeito que saiu da barriga da minha mãe. Ele queria devolver a terra e levar com ele a sua estrutura espiritual do jeito que saiu da barriga de sua mãe. Porque quando nós unimos ao nosso corpo físico através do útero materno, nós recebemos um corpo novinho em folha e na sua estrutura perfeita. Aí, com o passar do nosso tempo, a nossa ignorância, né, a nossa falta de conhecimento, a nossa invigilância, nós cometemos diversos abusos e comprometemos então essa estrutura. Mas essa estrutura, então, vai ser, né, muitas vezes, o molde das futuras encarnações nossas. Mas sabemos que a justiça divina, ela rege pela misericórdia. E às vezes nós somos então agraciados, né? Muitas vezes assim, com oportunidades de regeneração que não estão debaixo do nosso próprio entendimento. Porque Deus rege através da misericórdia, porque se fosse com a justiça, seria muito complicado para todos nós. Porque eu até me recordo também que meu pai precisava fazer uma cirurgia de ponte de safena. E o Oswaldo justamente perguntou, olha, conversa com o Chico. E o Chico nos disse isso. Olha, uma cirurgia assim, eu não faria. Eu levei até um susto, né? Mas ele disse que essa cirurgia, ele não faria. Então, às vezes, quando assim, eu ouço assim, dizer assim, olha, uma senhora precisou retirar o útero, um homem precisou retirar a próstata. Então eu fico até meio pensativo, assim, puxa vida, que pena. Mas foi necessário, precisou. Mas, gente, se não for preciso, se houver algum outro tipo de tratamento, que se faça, que procure os últimos instantes da nossa medicina, para não cair, às vezes, num problema desse, que pode acarretar problemas que nós vamos ter que refazer em encarnações futuras. Isso serviu muito para mim, né, e eu gostaria muito de trazer para vocês, né? E o Josino, então, continuando essa tarefa, ele diz assim: todo o nosso zelo no serviço da reencarnação permanece muito aquém do quanto deveríamos realizar
em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. Se a espiritualidade trabalha dessa forma, nós encarnados também teríamos que ter essa visão. De todo o zelo que nós tivermos com a nossa organização física, nós não estamos realizando o benefício somente para nós, mas também é uma tarefa que nós estamos fazendo em conjunto com a espiritualidade, para o aprimoramento desse próprio benefício, né? E então, o André Luiz surgiu uma dúvida. Ele queria saber se em todas as colônias espirituais realizava aquele trabalho. E aí foi o Alexandre que responde, dizendo que sim, em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas. Com infinito carinho, o auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Então, em todas as colônias, não somente no nosso lar, mas nas centenas aí, eu não sei, de colônias espirituais que existem, é feito esse trabalho. Então, uma reencarnação ela é sempre planejada. Não existe ninguém, como o nosso amigo Oswaldo Cordeiro dizia, né? Ninguém vem a furo aqui no mundo, né? Essa reencarnação é sempre planejada. E o André Luiz lembra do seu pai, que lá voltando no livro Nosso Lar, no encontro que ele teve com a sua mãe dizia, a sua mãe, a dona Mariana Cândido Ribeiro de Castro Chagas, era esse seu nome aqui na Terra, estava trabalhando para trazer novamente o seu pai em retorno aqui na Terra, que estava em condições difíceis nas zonas do umbral. E o André Luiz queria saber se os espíritos que estavam nessas condições de sofrimento no mundo espiritual também poderia receber essa importante intervenção. E Alexandre, responde assim: se era ele criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, ele permanecia após a morte em estado de queda, e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de coração bem amado, que foi o que aconteceu. De nosso plano, nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores, situado em posição mais altas, que lhe terão endossado as promessas de serviço regenerador. Então, se o espírito não trabalhou por sua encarnação aqui na Terra, por seus próprios merecimentos, existem muitas almas aqui na Terra que as suas encarnações são endossadas. Aí o que acontece? Por exemplo, eu tenho uma dívida. Aí eu vou lá e peço aqui pro Tonhão: Tonhão, eu estou com uma dívida aí, filho, e eu preciso pagar essa dívida. E você não pode ser o meu avalizador? Você não vai lá no banco comigo? Aí o Tonhão, que tem créditos, porque o banco não faz esse serviço, se o Tonhão não tiver crédito, o banco não faz esse empréstimo, aí o Tonhão vai lá e faz o endosso. É assim então, né? Mas a gente sabe que a criatura, depois que ela alcançar uma certa evolução, ela vai querer resgatar essa dívida que tem para com a providência divina e essas almas que trabalharem em seu favor. Então, às vezes, muitos de nós aqui estamos nessa condição de uma encarnação endossada. Aí o Alexandre diz: se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não terá regressado em condições amargurosas, contou ele naturalmente com o abençoado concurso de trabalhadores espirituais que velam na crosta pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Essa é a outra condição do espírito que trabalhou no mundo espiritual e recebeu então a bênção de regressar para o trabalho de complementação da sua evolução aqui na Terra, né? E em face desse assunto, né, o André Luiz, sentindo
que o assunto estava pendendo pelo lado emocional seu, dos seus antepassados, Alexandre e Josino se silenciaram. E André Luiz, então, voltou os seus olhos para aquelas duas estátuas, aquelas duas cópias, né, da máquina humana, que ele, então, o Josino passa por ele e diz assim: aproxime-se, meu amigo, das criações educativas. Você educará muito observando isso de perto. E nós vamos precisar, então, acompanhar esse estudo na próxima semana. Que Deus nos abençoe.